Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do sétimo ano, tudo certo com vocês? Então, na aula de hoje, nós vamos consolidar e terminar aí o estudo sobre a água e saúde pública, certo? Bom, nós começamos a estudar as características específicas da água. Nós vimos que a água vai ser uma substância inorgânica que vai formar, em média, 65% a 70% do nosso corpo, certo? A fórmula da água vai ser H2O. Essas moléculas vão ficar dispostas dessa forma: a molécula de hidrogênio dos lados e a molécula de oxigênio no meio, certo? A água vai ser responsável por formar os fluidos do nosso corpo, como sangue, linfa, suor e lágrimas. Ela também atua na digestão e vai ajudar a manter a temperatura do nosso corpo. E ela está estritamente ligada ao saneamento básico. O que vai ser saneamento básico? Uma estrutura básica que vai garantir a mínima qualidade de vida. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, afirma que 80% das doenças no mundo estão relacionadas à água, certo? 51% da população brasileira tem esgoto e 49% não tem esgoto, certo? Ainda é uma quantidade muito pequena, que nós poderíamos ter uma quantidade bem maior do que essa das pessoas que possuem esgoto e tratamento de água nas suas casas. Nós discutimos um pouco nessa aula as diferenças entre ETE e ETA. Ó, nós vimos que no ETA, que é a Estação de Tratamento de Água, nós vamos ter 5 etapas gerais. Quais são elas? Coagulação, que é para se formar coágulo. Floculação, formou os flocos. Decantação, vai se esperar esses coágulos e flocos irem até o fundo dos tonéis de água. Filtração, você retira só a água. E cloração, às vezes junto com a fluoretação, é adicionar cloro para matar os patógenos, que são micro-organismos. E fluoretação, se adiciona o flúor e serve para proteger os dentes, certo? Depois nós vimos uma ETE, que é a extração de tratamento de esgoto. Nós vamos ter a entrada do esgoto no ambiente, as grades para impedir a passagem de substâncias sólidas, peneiras rotativas aí para quebrar as substâncias sólidas, caixa de areia para filtrar, tanques de aeração e decantadores que vão esperar a sujeira e até o final do barril do tonel, certo? Depois, nós vimos um pouco sobre água e saúde pública, a parte 2, né? Um pouco sobre a poluição hídrica. A água vai ser considerada poluída quando possui substâncias que podem causar doenças ou patógenos, né, que são os micro-organismos. E existem vários tipos de poluição hídrica. Nós vamos ter a poluição industrial, doméstica, agropecuária, a poluição do petróleo, da mineração, da radiação e do lixo hospitalar, certo? São os tipos existentes de poluição hídricas que ocorrem no nosso planeta, certo? Depois, nós vimos um pouco sobre, lembrando que isso aqui é uma revisão, certo? Tudo que está aí eu já trabalhei anteriormente. Ó, nós falamos um pouco sobre doenças transmitidas pela água contaminada, falamos sobre a hepatite A, que é uma doença viral e vai ser causada pelo picornavírus, vai ser transmitida pela água. E a hepatite A é a inflamação do fígado, certo? Vai fazer com que ocorra a inflamação do fígado. O fígado ele é dividido em 4 partes, que são chamadas de parte A, B, C e D, certo? E os vírus
que são divididos, causadores da hepatite A, B e C, podem afetar a parte A, aí temos a hepatite A, pode afetar a parte B, temos a hepatite B, e pode afetar a parte C, temos a hepatite C, certo? Mas só a hepatite A pode ser transmitida por água e vai ser causada pelo picornavírus. Vai ser conceituada como a inflamação do fígado, certo? E nos sintomas nós temos urina escura, fezes claras, amarelamento da pele e fraquezas e náuseas, certo? A hepatite pode ser tratada a partir de medicamentos ou analgésicos e anti-inflamatórios. Também é importante se beber bastante água, certo? Posteriormente, nós falamos sobre a giardíase, que vai ser causada pelo parasita Giardia lamblia. A transmissão da giardíase é feita a partir do consumo de alimento e água, contaminada por fezes. Nos sintomas, nós vamos ter dor abdominal e diarreia. Nós falamos aqui sobre a giardia lamblia, sobre os sintomas, sobre o ciclo da giardia. E nos tratamentos, nós vamos ter medicamentos antiparasitários, como, por exemplo, o metronidazol e o tinidazol. Posteriormente, nós falamos sobre a amebíase. A amebíase vai ser causada pelo protozoário Entomoeba histolítica, que vai se instalar no intestino e vai impedir a absorção de nutrientes. A transmissão vai acontecer por meio de consumo de alimentos ou água contaminada, certo? Nos sintomas, nós vamos ter dor abdominal, diarreia, febre, fezes com sangue. E nos tratamentos, nós vamos ter também os remédios antiparasitários, como o timidazol e metronidazol, certo? Posteriormente, nós falamos sobre a leptospirose, que vai ser causada por uma bactéria com o nome científico de Leptospira, que está presente na urina dos jatos de esgoto ou em outros animais infectados, como cães e gatos. Nos sintomas, nós vamos ter febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, perda de apetite e vômito. E o tratamento se dá por meio de antibióticos e analgésicos. Depois nós falamos sobre a cólera, que vai ser causada pelo Vibrio cólera. Nos sintomas nós vamos ter diarreia e vômito, grande desidratação. O tratamento se dá pela hidratação e com medicamentos e antibióticos. E por último, nós falamos sobre a ascaridíase, que é uma verminose causada pela Ascaris lumbricoide. Nos sintomas, nós vamos ter dor abdominal, enjoo, perda de apetite. Nos tratamentos, nós vamos ter alguns medicamentos como o albendazol. Também falamos sobre a febre tifoide, que vai ser causada pela bactéria Salmonella typhi. Pode também encontrar-se em água ou em alimentos. Falamos por último sobre a prevenção de doenças causadas pela água contaminada, que pode acontecer por meio de se evitar esgoto, água não tratada, enchentes, lama e água parada. Certo? Também eu mostrei aqui para vocês algumas dicas do que fazer em enchentes, né? Porque as enchentes é o principal vetor. O vetor é o meio de transmissão dessas doenças contaminadas por água. Então, nós vamos ter algumas formas de se proteger contra essas doenças contaminadas por água da seguinte forma. Evitar ao máximo transitar em ruas e ambientes alagados, certo? Caso não seja possível, nós podemos tentar se proteger com botas ou até mesmo com sacos plásticos nos pés. Se a casa da pessoa costuma inundar, é importante nós prepararmos anteriormente, certo?
os lugares, botando os equipamentos, os eletrodomésticos, etc. Se possível, em lugares altos, em prateleiras altas, para guardar os itens de maior valor e também os alimentos. Evitar consumir água ou alimentos que tiveram contato com as águas de inundação, pois eles podem estar contaminados também. O mais recomendado nesse caso é descartar os alimentos que foram contaminados que tiveram contato com essa água de esgoto. Também é extremamente importante lavar e desinfetar os objetos e as áreas que tiveram contato com as águas de enchente. A mistura, uma das, né? Existem várias misturas muito boas para ser feita. São 2 copos de 400 ml, ou seja, 800 ml de água sanitária, para um balde de 20 litros de água, deixando agir por 10 minutos. Aí você joga os alimentos lá dentro, como por exemplo cenoura, tomate, etc., para matar vírus, bactérias e fungos que podem vir causar doenças, certo? Então, gente, essa foi a primeira parte da aula. Nós estávamos fazendo uma revisão aqui do capítulo sobre água, água e saúde pública e doenças transmitidas por água e como se prevenir dessas doenças, certo? Por hoje a aula era isso. Obrigado e até a próxima. Então, gente, nós estamos agora na segunda parte da aula, certo? Aqui hoje, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre... Continuar estudando sobre os resíduos sólidos, certo? Só que na aula de hoje nós vamos ver a parte 2, né? A continuação das aulas da semana passada. A gente na aula passada começou um pouco sobre lixões, mas faltou vocês saberem conceituar, né, o que é um lixão. Bom, um lixão, ele é praticamente uma descarga de resíduos a céu aberto, certo? Ou seja, lixões são a descarga, como a gente viu na aula passada algumas fotos, são a descarga de resíduos a céu aberto. Mas também existem os aterros sanitários. Aterros sanitários podem ser considerados como armazenamentos de lixo com camadas na sua composição. Vamos ver como funciona um aterro sanitário? Aqui nós temos uma foto, certo? E nós vamos ter no aterro sanitário as camadas, certo? Como eu falei aqui, armazenamento de lixo com camadas na sua composição. E que camadas são essas? Bom, nós vamos ter uma estrutura aqui, geralmente verde, e vamos ter uma camada de areia com uma camada de lixo. Camada de areia, camada de lixo. Camada de areia e camada de lixo, certo? Esse lixo vai produzir um líquido muito tóxico chamado de chorume.
certo? Esse chorume, quando ele ficar na terra, ele pode escorrer pelo solo e acabar chegando em lençóis freáticos. Então é necessário que exista um reservatório de chorume a partir de uma drenagem, certo, de canos que vão puxar esse líquido do chorume gerado e vão armazenar. O aterro sanitário está muito relacionado com a produção do biogás, certo? Por quê? Ao ser decomposto pelas bactérias, o lixo ele vai gerar um biogás e o chorume. O gás produzido pelo lixo é conduzido por tubulações, aqui, ó, tubos de captação de biogás, para ser queimado e se tornar menos poluente. O chorume vai ser armazenado e destinado ao tratamento para ser transformado em água, certo? Na primeira camada também, na camada mais profunda, onde possui lixo, geralmente se bota uma manta plástica chamada de PEAD, que significa polietileno de alta densidade. Serve para impermeabilizar e para proteger o solo e o lençol freático, certo? Nós vamos ter o tubo de captação do biogás, o soprador, que vai ser usado para conduzir esse gás para os locais. Vamos ter o chamado flare, que é usado para queima do gás, para geração de créditos de carbono, né, para deixar o gás menos poluente. E o sistema de tratamento do biogás, certo? E depois ele vai ser reutilizado como gás aí de várias formas, certo? Outra forma também muito importante de ser utilizada é a incineração, certo? Que vai ser a queima de lixo mais favorece a poluição atmosférica. Incineração vai ser a queima do lixo, certo? Mas o problema da incineração é que ela vai favorecer a poluição atmosférica. Temos aqui grandes exemplos de incineração, certo? Ó, nós vamos ter a usina de biogás, certo? Como eu já expliquei. E também a incineração do lixo. Nós vamos ter a entrada do lixo, certo? Que é um processo de seleção do lixo, que vai separar metais, papéis, plásticos. São separados de forma mecânica. Vamos ter, posterior a isso, um sistema de resfriamento e um incinerador, certo? Para aquecer esse lixo. Pois o restante do lixo, que não pode ser recuperado, ele vai seguir para a incineração, onde a energia é gerada e encaminhada para a rede elétrica, certo? Aqui tem o incinerador, a turbina gerador e os filtros. Também temos aqui a chaminé. Os gases resultantes da queima passam por processos de filtragens antes de serem liberados na atmosfera, por meio de torres em forma de vapor d'água, diminuindo assim a poluição gerada nesse processo, certo? E também é importante falar sobre a usina de biogás anaeróbica, certo? Como a gente já falou um pouco antes, vamos só frisar um pouco mais. Temos a primeira etapa, onde os dejeitos são trazidos por caminhões e são levados a uma esteira, onde é feita uma separação magnética daquilo que pode ser reciclado. Temos aqui a separação do lixo bruto. Temos também a separação magnética. Depois que o material orgânico é levado a uma estufa, onde os biogás são retirados para a geração de energia, como metano principalmente, vamos ter uma estufa
E posteriormente disso, vamos ter resíduos que vão passar por processos de compostagem em ambiente fechado, onde podem ser vendidos para a indústria agrícola como fertilizantes. Certo? A partir da compostagem, também vai ser gerada energia. E o que será que é compostagem? Vamos ver? Ó, a compostagem geralmente vai ser alimentos que vão gerar restos de alimentos. E esses restos de alimentos, eles servem em pilhas de compostagem ou minhocário, que é onde se cria minhoca, certo? E aí se cria um composto orgânico, que é feito a partir do solo, que pode ser utilizado como fertilização para potencializar e melhorar o solo para a plantação de frutas e verduras, certo? E posteriormente, essas frutas e verduras viram alimentos que vão ter restos de alimentos e assim se faz todo um ciclo, certo? Ó, refeições, restos de alimentos, lixo, pilha de compostagem no recipiente, corretivo orgânico, fertilização, que vai gerar alimentos, e sempre nesse mesmo ciclo, certo? O lixo, ele vai virar de certa forma adubo, mas não todo o lixo, certo? Só os restos das refeições, dos alimentos e etc. Nós vamos ver agora 5 atitudes, certo? Chamados 5 S's, os 5 R's, me desculpam, que visam diminuir o impacto do ser humano no meio ambiente. Ó, aqui está em inglês, certo? Mas eu vou traduzir para você. Reduza, certo? Deixa eu ver se tem algum em português. Não tem. Mas eu vou apresentar para vocês, dentro da forma, os 5 R's. Quais são? Nós vamos ter que repensar nossas atitudes, certo? Recusar coisas que fazem mal ao meio ambiente. Reduzir nossa produção de lixo, certo? E reutilizar as coisas que ainda dão para serem reutilizadas, certo? E por último, também temos que reciclar. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, certo? São os chamados 5 R's. Então, gente, só dando uma recapitulada das coisas que a gente trabalhou nessa aula. Nós falamos sobre o conceito de lixão, falamos sobre aterros sanitários e sua importância, incineração, as formas de transformar tanto a incineração quanto os aterros sanitários em energia. Falamos um pouco também sobre o ciclo da matéria orgânica e sobre o ciclo da compostagem, certo? E por último, nós falamos um pouco sobre os 5 R's, que são
repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Certo? Temos aqui os 5 R's. Para quem não está copiando o caderno, eu vou dar um último zoom aqui para você parar. Só copiar, não precisa desenhar. Certo? Isso aqui também, as imagens também não precisam desenhar. Mas o que está escrito aqui é necessário que vocês copiem, certo? Então, gente, é isso. Na sala de hoje. Obrigado e até a próxima.